Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria tê-los todos aqui comigo para que nós conversemos um pouquinho mais sobre Maria, esta discípula perfeita da Palavra. Foi fiel até o último momento, à sua missão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para meditar alguns temas, para falar exatamente disso. Maria, que desde o início da nossa igreja, desde o início da história da nossa igreja, era já então venerada. Nós queremos falar sobre o culto a Maria, desde o início dos padres da igreja, dos primeiros cristãos, quando a nossa igreja estava em desenvolvimento. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns outros momentos da história que não escritos. Nós temos muitos materiais escritos, nós temos muitos escritores cristãos que deixaram para nós este legado lindíssimo da história. Nós vamos falar especialmente destas artes especiais. Nas catacumbas, conhecidas como catacumbas, aqueles lugares em Roma em que os cristãos do início, lá do século II ao século V, iam para sepultar os seus queridos irmãos e irmãs, especialmente os nossos mártires. Ali nós podemos encontrar ainda hoje cerca de 40 catacumbas em Roma. Em uma delas, na catacumba de Priscila, nós podemos ver ali um afresco tão lindo já mostrando Maria, a Virgem Maria que amamenta o menino Jesus. É, na realidade, a primeira obra de arte sobre Maria e Jesus que nós encontramos na história. Por isso, nós já podemos ver que desde o início, pouco depois da vida dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, nós já temos o culto mariano. Maria sempre foi muito especial para a nossa igreja e nós queremos também então dar uma olhadinha, se você estiver aí na sua casa ou em algum lugar que tem acesso à internet, dê uma olhadinha nesta imagem talvez estará aparecendo aí para vocês, a imagem da Virgem Maria amamentando o menino Jesus. Ali nós podemos ver então que os cristãos já veneram nossa mãe. Nós temos em outra catacumba na realidade são escavações na terra vulcânica, e ali várias câmaras secretas, de vários corredores subterrâneos, eram usados para o enterro, o sepultamento desses cristãos, como eu já disse para vocês. Nós temos outras catacumbas também, como a catacumba de São Calixto. A catacumba de São Calixto na Via Ápia tem também vários papas e outros cristãos mártires lá sepultados, por isso é um lugar muito especial para todos nós. E ali nós temos um outro afresco, vocês podem ver lá, uma pintura lindíssima lá do século IV, também da Virgem Maria e do Menino Jesus. Vejam como o povo tinha tanto carinho por Maria, a nossa igreja sempre teve carinho porque é esta mulher da palavra, mulher fiel a Jesus Cristo, a mãe de Deus. Essa expressão grega, que é um pouco difícil, Theotokos, mas que significa exatamente isso, mãe de Deus, Mater Dei. Nós temos também um outro afresco lá do século IV. Veja, então tudo isso é muito cedo para uma história de 2000 anos. No século IV, nós temos esse afresco chamado A Visita dos Magos, daqueles sábios do Oriente, a Maria e Jesus. Nós podemos perceber que na Bíblia, no Evangelho de Mateus, ele diz que sábios do Oriente vieram para visitar Jesus, trazer presentes, contemplar este nascimento lindíssimo que ia mudar o curso da história. E esses magos sábios, também chamados carinhosamente aqui no Brasil, de reis, reis magos, eles vão e apresentam os seus presentes a Jesus. E temos essa primeira representação numa lápide, também encontrada nas catacumbas. E ali nós podemos ver que desde cedo, século III ou IV, nós já vemos os cristãos prestando culto a Maria. E por último, nós podemos ver, antes de entrar e falar dos padres da igreja, nós temos ali uma oração litúrgica. E essa oração litúrgica, depois que foi encontrado um papiro do século III, nós podemos ver que era uma oração do culto a Maria, Mãe de Deus. Estes cristãos, na liturgia lá do Egito, por isso está escrito em copta, eles pediam a proteção de Maria, sub tuum presidium, a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Olha que oração lindíssima que podemos fazer todos os dias. E fechamos assim
este momento de reflexão com esta oração lindíssima do século III. Os cristãos já acreditavam que Maria era mãe de Deus, que Maria era intercessora. E nós estamos aqui refletindo exatamente sobre isso, irmãos e irmãs. Como Maria já era venerada desde o início da nossa igreja. Nós temos os textos escritos da Sagrada Escritura, não é isso? Em Mateus e Lucas, que contam ali a infância de Jesus. Logo depois de todos os apóstolos terem passado, vieram os discípulos dos apóstolos, aqueles que aprenderam da fonte, né? Da fonte límpida que são os apóstolos que viveram, tocaram, sentiram, estavam ali com Jesus caminhando para todos os lados. Então esses padres chamados apostólicos, eles também escreveram muitas obras lindíssimas sobre as verdades reveladas. Um desses padres, chamado Inácio de Antioquia, foi discípulo do próprio João, o evangelista João, discípulo amado de Jesus. Inácio de Antioquia nasce nesta cidade de Antioquia, na Síria. Não sabemos muito bem porque muitas coisas se perderam dos cristãos, especialmente de informações escritas e biográficas. Dos poucos fragmentos que chegaram até nós, percebemos que Inácio talvez tenha nascido ali por volta de 50 ou 60 depois de Cristo. Ele conheceu então e foi discípulo do apóstolo João, conheceu o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, e possivelmente também tenha se encontrado com Pedro. Alguns dos padres da igreja posteriores dizem que ele foi o segundo bispo de Antioquia, depois de Pedro. Isso são informações vindas de Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja. Mas nós também temos outras informações que vêm de Jerônimo, São Jerônimo, de que ele teria sido o terceiro bispo de Antioquia. De qualquer forma, Inácio estava à frente desta grande cidade, a terceira maior cidade do Império Romano na época. Só perdia mesmo para Alexandria, lá no Egito, que tinha lá por volta de 700 mil habitantes na época, imaginem, e para Roma, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, Antioquia, cidade grande, de 400 mil habitantes, ele estava à frente deste rebanho. Inácio foi muito importante, falou também de Maria, falou das verdades reveladas, dizendo que Jesus teria se encarnado de verdade, porque muitas outras ideias estavam surgindo dizendo não, que Jesus não teria se encarnado, Jesus não podia, Deus não podia sofrer, não podia assumir a nossa carne. Inácio de Antioquia vai dizer para todos esses que escolhem o caminho errôneo, que Maria é sim aquela que dá a luz ao Filho de Deus, aquele que, assumindo a nossa carne lá do céu, renunciando, como diz Paulo, à sua glória, né, não se apegando à sua realidade divina, ele se fez carne e habitou entre nós. Inácio deu a sua palavra, proclamou Jesus Cristo por onde foi. Por isso, ele foi perseguido, preso e foi levado pelo Império Romano de Antioquia até Roma, em cadenas, não, em espanhol é cadenas, mas ali seriam correntes, acorrentado. Inácio vai até Roma. Ele vai visitando as comunidades e por onde ele passa ele é bem acolhido pelos cristãos. E conforme ele vai passando, por exemplo, em Esmirna, visita muitos, vai passando e vai mandando cartas, enviando cartas para aqueles cristãos. E ali nessas cartas dele que nós encontramos muitas coisas importantíssimas, verdades importantíssimas do Novo Testamento. Uma dessas cartas aos esmirniotas, Inácio de Antioquia vai usar pela primeira vez a expressão Igreja Católica. Devemos estar unidos onde estivermos neste mundo conhecido. Inácio então é entregue às feras, ele escreve uma carta aos romanos dizendo: não interfiram, eu quero morrer, eu quero ser trigo de Deus na boca dos leões, para ser então um homem puro, um pão puro oferecido a Deus. E existe uma frase deste santo que resume muito bem, né, o seu amor por Maria. Existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, Filho de Maria e Filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejamos fiéis a Jesus Cristo e amemos sempre Maria, porque ela é que nos leva ao coração sagrado de seu Filho Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos meditando as reflexões dos primeiros padres da Igreja sobre Maria, tão importante para a nossa fé de hoje, sabendo que desde o início já havia nesta veneração, este culto à Mãe de Deus. Hoje nós vamos falar sobre este grande padre da Igreja, Justino, o mártir, exatamente porque
deu a sua vida por esta palavra, pelo que ele acreditava, por Jesus Cristo. São Justino mártir nasce em torno ali de 100 depois de Cristo, deste ano 100 depois de Cristo. Nós temos poucas informações. Como eu já havia dito uma vez, todos os cristãos das origens, amavam tanto Jesus Cristo que alguns puseram em escrito tudo aquilo que viveram, mas poucos foram os escritos, pouquíssimos os escritos chegados até nós. E nós sabemos muita coisa sobre Justino mártir pelas suas obras, as obras contra Trifão, o diálogo com Trifão, o judeu. Justino quer provar para os judeus que Jesus Cristo era sim o Filho de Deus, nascido de uma virgem. A Virgem Maria deu à luz ao Filho de Deus. Então, Justino mártir, ele luta por isso. Ele vem ali, nascido da Palestina, de uma cidade, Nábulos, mas na Palestina já romanizada, porque ele nem aprendeu o hebraico, então estava tão romanizado aquele espaço que Justino era, sim, um judeu, mas romanizado. Então, Justino ele quer provar, um filósofo que era conhecedor da palavra, quer provar que nenhuma das filosofias preenche o vazio da sabedoria. Por isso, ele vai buscar em Jesus Cristo esta nova ideia de uma pessoa que é humana e que dá a sua vida para salvar os outros. Jesus Cristo, depois Justino vai conhecer melhor, possui duas naturezas, humana e divina, mas é uma pessoa só, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vai entendendo isso com o tempo. E Justino também se apaixonou pelos cristãos e por essa ideia exatamente pela coragem que os cristãos tinham de dar a própria vida por esta ideia, por esta crença. Justino é muito importante. Então, ele tem uma frase que vai realmente mostrar para nós o carinho que ele tinha e a compreensão profunda que ele tinha do cristianismo. Diz Justino mártir: embora tenha vindo para nascer da Virgem Maria como homem, ele é eterno. Uma frase muito pequena, irmãos e irmãs, que pode parecer para nós sem valor nenhum, mas não é. Esta frase ali no 2º século, ou seja, muito próximo dos acontecimentos do Evangelho, dos acontecimentos apostólicos, é para nós ali um presente histórico. Justino está dizendo que sim, mesmo sendo homem, Jesus, ele era eterno, ele vem do seio do Pai, era Deus. Isso para nós hoje pode parecer até que não tem muita importância, mas para os primeiros cristãos isso era de uma importância enorme, exatamente porque muitas ideias estavam invadindo dizendo que Jesus não era Deus. Existia ali uma corrente ideológica, uma corrente de ideias dizendo que Jesus era somente homem, filho de José e de Maria. Então esses primeiros chamados padres apologetas, ou apologistas, vão defender a fé. Justino quer ser um deles. Justino quer defender a sua fé até que tenha que pagar com a vida para isso. E Justino paga então com a vida. Este nosso querido santo é decapitado lá pelo ano 165. Ele é levado até ali ao governo romano, acusado por um outro filósofo, de uma corrente cínica. Então, acusado injustamente, ele defende os cristãos dizendo que não se poderia perseguir uma pessoa só por causa do nome dela. Quantas coisas nós podemos aprender, além do amor a Maria e a Jesus, a tolerância de não perseguir as pessoas com preconceitos, o preconceito já feitos no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por sua presença e conheçamos mais a nossa igreja cada dia para nos apaixonarmos mais pela revelação. Deus abençoe. Queremos aprender com esta mulher que se abriu totalmente ao projeto de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos falando do carinho, deste amor, dessa veneração que os padres da igreja, a origem da nossa igreja, já possuía por Maria. Então veja, muitas pessoas dizem que Maria só veio lá no século V ser reconhecida como Mãe de Deus. E nós percebemos que não, todos os fragmentos que chegaram até nós, todos os estudos feitos, sabemos que Maria era já muito venerada, amada e respeitada pelos padres ou pelos cristãos do início da nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre um cristão importantíssimo, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon
esse nome já diz, Lyon, lá na França, porque foi bispo dessa cidade durante muitos anos. A Santo Irineu talvez tenha nascido ali numa província, onde hoje é a Turquia, de uma cidadezinha chamada Esmirna. Santo Irineu é muito importante para a nossa fé, pois ele trouxe obras fantásticas que nos revelam então o pensamento dos cristãos lá do segundo e do terceiro século. Santo Irineu nos ajuda a compreender melhor as verdades que professamos hoje. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este bispo era muito fiel a Cristo Jesus nos seus ataques contra as heresias, porque ele escreveu realmente contra as heresias, todas as ideias que estavam tentando minar esse lindo projeto que é o cristianismo. Pessoas dizendo que Jesus não tinha realmente se encarnado, pessoas dizendo que ele não era filho de Deus, pessoas dizendo que ele foi criado por Deus. Então veja, Irineu combate essas heresias e essas ideias que chegam até nós nos ajudam muito a crescer na fé hoje, numa fé madura, numa fé consistente. Santo Irineu deu a sua vida por causa da palavra. Ele foi perseguido ali pelo ano 202 e morto na perseguição de Septímio Severo, um dos imperadores romanos. Ele nos deixa então este ensinamento. Como homem que conheceu também pessoas que tiveram contato com os apóstolos, ele chegou a conhecer Policarpo de Esmirna, que conheceu João, foi discípulo do apóstolo João, então ele é conhecido aí como vir apostólicos, quer dizer, ele era um homem também do tempo apostólico, ele tem muita autoridade no que ele fala. Nós temos duas frases importantíssimas de Santo Irineu. Isso é para mostrar o carinho que ele tinha por Maria e a sua compreensão profunda da teologia da encarnação. Essas duas frases dizem o seguinte: Simeão, reconhecendo que a criança que tinha entre os braços, Jesus, o filho de Maria, era o Cristo, filho de Deus, luz dos homens e glória de Israel, paz e refrigério dos que adormeceram. Meus queridos irmãos e irmãs, veja, Jesus era realmente o filho de Maria, mas também o filho de Deus. Este bispo está já proclamando no século II depois de Cristo, de que esta verdade, ela não muda. Era a Virgem Maria, a mãe de Deus, que quando então tem ali nos seus braços, ela não tem só um menino, uma criança, ela tem uma criança que é totalmente humana, que é totalmente divina. Uma outra frase belíssima, né, de Santo Irineu diz o seguinte: é, portanto, o Filho de Deus, nosso Senhor, Verbo do Pai e ao mesmo tempo Filho do homem, que de Maria, nascida de criaturas humanas, e ela própria criatura humana, teve nascimento humano, tornando-se Filho do homem. Então ele combate essas heresias dizendo que Jesus não teria nascido realmente da Virgem Maria, que Jesus seria um fantasma ou seria apenas uma alucinação, porque Deus não poderia jamais assumir a carne por ser degradada, por ser algo ali, né, rechaçável. Não, Jesus realmente, vindo dos céus, se encarna, assume a nossa pele, a nossa carne humana. E Santo Inácio está dizendo, é a Virgem Maria que dá a luz a este homem, a este Deus. E aprendemos muitíssimo com Santo Irineu de Lyon e suas obras. Você pode pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Leia quando você tiver um tempinho sobre essas obras lindíssimas que nos fazem amar cada vez mais Jesus e Maria. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito a caminhada cristã de vocês. Queridos irmãos e irmãs, queremos aprender com Maria, ser também esses discípulos e missionários da palavra. Maria nos ensina muito e de verdade como sermos dessa forma. Exatamente porque ela, como nós iniciamos falando, foi a mais perfeita, a mais fiel de todos os discípulos que já passaram sobre a terra. De Jesus, quem conhece melhor é Maria. Nós estamos falando quão carinhoso era o trato com Maria já no início da nossa igreja. Tanto ali nos afrescos das catacumbas, assim também como nos escritos dos primeiros cristãos teólogos. Hoje vamos falar sobre Orígenes de Alexandria. Alexandria é uma grandiosa cidade lá do Egito, a segunda maior de todo o Império Romano. Este nosso querido padre da igreja nasce ali no século II, no finalzinho, né, do século II, no ano 185 mais ou menos, segundo os dados e os relatos de fragmentos que nós temos da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia.
Orígenes vai crescer e vai perceber a violência do império. Diferentemente dos outros padres sobre os quais já falamos da igreja, Orígenes nasce numa família cristã. Então ele já vai bebendo desde o início da sua vida este amor por Jesus Cristo. O seu pai é morto na perseguição de Septímio Severo no ano 202, então aquilo abala, impacta muito a vida de Orígenes. O mesmo imperador que matou talvez o padre Irineu de Lyon, o bispo Irineu de Lyon. Então Orígenes vai crescendo e precisa cuidar da sua família, da sua mãe e dos seus irmãos, então começa a dar catequese. Nós vemos em Orígenes um grande catequista. Veja que se nós quisermos conhecer a história dele um pouco melhor, vocês que são catequistas vão aprender muito com ele. E além disso, ele funda ainda uma escola filosófica, ele vai, aprende filosofia, ele quer saber cada vez mais, ele se instrui, vai por todos os lados do império buscando fragmentos da Sagrada Escritura, papiros, rolos, né, das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e ele inaugura a ciência bíblica que nós temos hoje, um grande homem da igreja. Depois, um desentendimento com o bispo de Alexandria, Demétrio, ele foge para a Palestina, Cesareia, e ali ele vive, ele pratica ali os seus escritos, evangeliza até o fim da sua vida. Perseguido também lá no ano 253 por Décio, com certeza ele dá a sua vida por Jesus Cristo. Ele é torturado, é morto na cadeia exatamente porque ele amava Jesus Cristo. Uma frase lindíssima de Orígenes vai nos dizer o carinho que ele tem por Maria, a compreensão imensa que ele tinha da Mãe de Deus. Com efeito, não sei quem prorrompeu em tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador, porque depois do seu nascimento ela teria se unido a José. Se Maria é proclamada bendita pelo Espírito Santo, como o Salvador a pôde renegar? Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo, pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria, nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. Este texto é tirado da homilia sobre o Evangelho de Lucas. Esta homilia sobre o Evangelho de São Lucas, Orígenes deixa claro, Maria é virgem, continuou virgem depois do parto. Veja, nós estamos falando ali de uma teologia do século III, tão próxima aos acontecimentos do Evangelho. Que lindo uma pessoa compreender completamente a revelação, profundamente a revelação e dar a sua vida para que isso pudesse chegar até os nossos dias. Agradeço muito a sua presença, essa semana de reflexão foi maravilhosa, mas foi apenas um convite para que você aprenda mais sobre a sua igreja e a ame mais a cada dia nas bênçãos de Maria. Ela, a proteção a quem nós recorremos todos os dias e jamais nega, vai nos proteger nessa caminhada. Fiquem com Deus.